Oi, pessoal. Todos os anos, a Aliança Internacional para Deficiências da Infância faz um evento global muito legal. Muitos países, realmente muitos países, foram convidados esse ano para fazer uma sessão de 24 horas, cada país no seu fuso horário, para comentar uma temática comum. O tema desse ano das sessões de compartilhamento, que é assim que o pessoal chama, é sobre a vida adulta de pessoas com deficiência e com paralisia cerebral. O Instituto Nossa Casa está participando mais uma vez desse evento e a gente esse ano vai fazer uma coisa diferente. A gente vai trazer para vocês uma mesa de discussão formada por pessoas com paralisia cerebral, todas elas, e a gente discutiu nessa mesa a importância das amizades para pessoas com PC. Essa importância das amizades tem conexão direta com a formação de adultos no futuro. Jovens com amizades e adultos no futuro com uma socialização muito mais saudável e o impacto que isso tem na minha vida. Eu participei do debate e eu estava com convidados e convidadas muito especiais. Então, aqui para o Brasil, representando o Instituto Nossa Casa, o que a gente vai trazer para vocês é uma conversa sobre amizades, a importância de se ter amigos em direção à vida adulta. Eu espero que todo mundo goste muito. Obrigado a você que está assistindo esse compartilhamento que a gente fez. Vou fazer uma primeira rodada, pessoal, rapidinha de apresentação. Então, por gentileza, só digam o nome de vocês, a idade de vocês, de onde vocês estão falando e o que vocês fazem muito brevemente para a gente começar a nossa temática e o nosso debate. Vamos lá, quem quiser, à vontade. Primeiro as meninas, né? Posso começar, então? Eu sou a Larissa, eu tenho 25 anos, sou jornalista e hoje eu trabalho com moda inclusiva. Posso ir? Pode ser. Pode ir. Meu nome é Bibiana, eu sou de São Paulo, eu tenho 18 anos e eu sou estudante. Meu nome é Beatriz. Eu sou Rafael Uziel, eu tenho 35 anos, eu acho que eu sou quase que o mais velho aqui, mas o Rafa é o mais velho. Eu sou escritor, palestrante, analista de recursos humanos. Eu sou o Rafael Bonfim, definitivamente eu sou mais velho, tenho 38 anos e eu trabalho na área de RH também como Rafa e sou um dos fundadores da nossa casa e sou o mediador dessa mesa de agora com vocês. Então, acho que para a gente começar a falar de amizades e da importância dessa temática para o nosso desenvolvimento, eu acho sempre legal a gente voltar no tempo para tentar resgatar onde foi que essa dinâmica começou. Eu tinha feito uma provocação no começo de que os amigos são aqueles que vão em algum momento tirar a gente da asa do pai e da mãe, e isso fatalmente acaba acontecendo. Para mim, eu precisei de um treino até chegar nesse ponto. E eu me lembro que o treino, para mim, não foi direto ali em casa de amigo e de colegas de escola e tal. Foi a casa da minha avó. Eu comecei a criar um pouco mais de autonomia nas minhas atividades diárias, quando eu passei a dormir na casa da minha avó, na casa da minha tia, e aí depois que eu me dei conta que aquilo ali me preparou para poder viver coisas com os meus amigos, principalmente no colégio, que é o meu reduto de amizades, na verdade, até hoje. E para vocês, para quem quiser falar, quando vocês começam a pensar nesse tema de amizades, de amigos, amigas, para onde que vocês voltam no tempo? Para onde que vocês vão na cabeça de vocês? Pode ir, Lá. Ai, desculpa, Rafa. Então, no meu caso, o Rafa estava falando que para a maioria dos pais, né, os amigos são vistos, no primeiro momento, como inimigos, né, porque sai da asa e tudo isso. No meu caso, nunca foi assim. Acho que o maior sonho da minha mãe sempre foi que eu tivesse autonomia e independência. Então, eu não tive esse período de transição, sabe? Eu não consigo definir em um momento quando eu percebi que, assim, já não dependia da minha mãe. Até porque eu fui para a escola muito cedo. A minha família é de professores, então eu sempre tive um ambiente escolar.
quando a minha mãe não podia cuidar de mim, eu ia para a escola com a minha avó, sabe, passar um dia ou outro, e eu aprendi a gostar daquilo. Então, eu não consigo definir em um momento específico quando a minha mãe falou, meu Deus, ela já não depende mais tanto de mim, ela quer ficar com os amigos dela. Porque isso foi muito natural, eu tive sempre na escola, conversava com os amigos da escola, uma hora, né, naturalmente, os amiguinhos começaram a chamar para ir. E a minha mãe sempre levou, me deixou lá, ia me buscar. E estava feliz, porque acho que no fundo, essa é a maior preocupação de todo pai que tem um filho com deficiência física, né, ou intelectual, é que o filho seja eternamente excluído. E não dá para mentir, isso vai acontecer em vários momentos. Mas da mesma forma que terão pessoas que vão excluir o seu filho ou a sua filha, terão pessoas que vão estar lá de braços abertos, chamando sempre para dormir na casa, sempre para ir em festa. Então, eu acho que é encontrar esse equilíbrio, sabe? Mas essa conformidade de que você não vai ser sempre amado, mas que ainda assim existem pessoas que te amam. Legal. Muito bom. Próximo. Bom, Rafa, eu lembro, eu tenho lembranças, assim, muito da minha relação com primos, né? Com primas e primos, então eu acho que isso era um início de uma tentativa, digamos assim, de me socializar, digamos, né? Porque eu não podia brincar do jeito que eu... E assim, até eu acho que eu e você, enquanto meninos, a gente tem muito essa questão do futebol, né? Então, eu não podia brincar de futebol na escola porque iam me derrubar. Mas com primos, a gente acabava se adaptando ali. Então, eu acho que isso era legal, assim, sabe? Com primos. Eu acho que tem essa lembrança que eu tenho inicialmente. E depois acho que as coisas vão, né, assim, amadurecendo, a gente vai aprendendo um pouco sobre as coisas, mas eu achei bem interessante o que a Bibi falou, porque a gente vai passar por situações, né? A gente passa por situações e assim, não tem como dizer que por mais evoluído que estejam as coisas hoje, vai existir. Então, como você vai lidar com isso enquanto pai, enquanto mãe, vai fazer toda a diferença. O importante é preparar essa pessoa para vivenciar isso. Eu confesso para vocês que eu não fui preparado para isso. Simplesmente não era falado sobre isso. Você vai chegar na escola e você vai passar por essa situação. Simplesmente ia, né? Então, eu agiria diferente hoje, mas não julgo quem não fala, né? Lari. Acho que para mim, vamos lá. Acho que para mim eu tive um laboratório muito legal, assim, questão escolar. A minha família sempre foi muito próxima, muito unida. Então acho que não foi muito na família que eu consegui ter esse start, porque a gente sempre trocou, a gente sempre foi muito natural dormir na casa da família, sempre foi muito, muito tranquilo. Mas com amigos, acho que se for para pontuar a primeira lembrança, foi logo quando eu entrei no ensino fundamental, que eu fui para a segunda série, e eu lembro que eu cheguei no colégio, eu cheguei com um andador cor-de-rosa, eu tinha uma mochila da Barbie, toda assim, que eu adorava, e os meus amigos, eles queriam tanto auxiliar que a escola fez, junto com o auxiliar do professor, o auxiliar da Larissa. Então, eles tinham que ajudar com o andador na escada, um ajudava com a mochila, outro me dava a mão para subir as escadas. E assim, acho que foi um laboratório tão natural para passar da escola para casa de um amigo que eu não senti esse baque do, nossa, agora eu vou dormir na casa da minha amiga. Minha mãe, assim como os familiares da Bibi também, sempre foi muito adepta da independência, seja ela como fosse. Ela nunca impôs, precisa ter determinado tipo de desenvolvimento, desde que se desenvolva e vá sozinha, que vá. Eu cheguei a depois fazer intercâmbio com amigos, mais na fase final assim, do colégio, e eu sempre fui mesmo com a cara e com a coragem, e o que tivesse que fazer, a gente adaptava na hora, e assim ia. Olha só, nessa primeira rodada, vocês já estão trazendo coisas muito ricas, e eu quero pegar um gancho do Ziel,
porque ele falou uma coisa de início, que casa com o que a Bia falou, que a Lari também acabou de falar, que é o início da vida escolar. Eu acho que é uma fase super importante que a gente tem memória, pode ser em flash, mas a gente lembra de algumas coisas, né, lá de trás. E o Rafa falou desse preparo para o primeiro dia, que eu imagino que os pais, ou quando eles vão trocar a gente de escola, né, naturalmente vai ter medo da receptividade do professor, da adaptação da turma, será que a turma vai acolher bem ou não vai? E todo mundo já passou por isso. Só que eu gostei tanto da maneira como a Lari trouxe essa naturalidade que a galera acolheu, que eu também não consigo lembrar como foi o meu processo. O meu processo na escola simplesmente começou e foi, e a molecada meio que adotou aquilo e pronto. O que vocês trazem de memória desse início que simplesmente fluía assim? Como foi isso para vocês? No meu caso, a escola sempre foi. Eu sempre gostei de ir para a escola, sempre gostei de estudar, mas eu nunca gostei do ambiente escolar, justamente por essa pressão mesmo de ser a única menina com deficiência na minha turma, ou assim, em algumas escolas que eu estudei, eu era a única menina com deficiência no meu período inteiro. Então, de todos os alunos da manhã, eu era a única menina com deficiência. E isso, para mim, sempre puxou bastante, sabe? Então, a escola, para mim, foi um período de altos e baixos. Tinha vez que estava tudo bem, achei que todo mundo me aceitava, estava tudo certo. Aí vinha uma apresentação de dança. Aí a professora me colocava no fundo. Aí a autoestima ia lá pro chão. Aí mudava, porque os meus pais são professores, eu estudei em 4 escolas a vida inteira. Então, aí ia para outra escola. Aí tinha o começo para adaptar, ok, adaptava. Chegava a primeira aula de educação física, alguém gritava, ela é café com leite. A autoestima ia lá embaixo de novo. Ia para a próxima, aí não era mais na educação física, era no teatro. Então, a minha última escola, a escola que eu me formei, eu fiquei lá por 5 anos. Todo mundo me conhecia, todos os professores gostavam de mim, tinha boa relação com a maior parte das pessoas, tudo certo. E ainda assim, no meu penúltimo ano, eu fui vítima de capacitismo, eu não sei, de bullying, de capacitismo, do jeito que quiserem colocar. Então, assim, às vezes até no ambiente que a gente já está adaptado, eu já estava na escola há 4 anos, todo mundo me conhecia, todo mundo sabia que eu tinha paralisia cerebral, já tinha comentado sobre isso, sabe? Já tinha compartilhado a minha história, e é uma pessoa que me conhecia, que sabia de tudo isso, me machucou, me ofendeu, e as pessoas que estavam assistindo não fizeram nada. Então, acho que tem uma questão também de assim, estar preparado por fato de que, ainda que a gente se aceite, que a gente esteja bem com o nosso corpo, com a forma como nós somos, com a forma como nós andamos, às vezes vai ter sempre uma pessoa ou outra que ainda que te conheça, que ainda que seja gentil com você, ela vai dar uma e você vai falar, meu Deus. Então, para mim, a escola foi isso, foi uma caixinha de surpresas. Eu gostei da experiência, mas não posso mentir que passei metade da escola desejando ir para a faculdade logo. Quem faz eco com o que a Bibi acabou de falar? Vou colocar meu ponto aqui, de que acho que para mim, a Bibi tocou em 2 pontos que eu acho que a minha maior dificuldade com o quesito escola, é óbvio que a gente tem os episódios que não são tão agradáveis assim, né, que vão machucar a gente uma hora ou outra, eles existem, eles estão ali, mas eu acho que a minha maior dificuldade de período escolar foi encontrar a primeira escola que aceitasse a Larissa com deficiência. A partir do momento que a gente encontrou essa escola, que foi justamente a escola que eu coloquei dos ajudantes, eu tive todo um rol de pessoas que elas não tinham inclusão física, o colégio era uma chácara, eram vários morros,
O colégio em si era um prédio cheio de escada, não tinha estrutura física, mas eu conseguia subir as escadas no meu ritmo, a gente ia junto e eu tive muitas experiências legais nessas coisas que as pessoas colocam que não são para pessoas com deficiência, né? Como a educação física, por exemplo, e a dança. Eu lembro que na educação física, o professor chegou para mim e falou assim, não, você não vai ficar sentada no banco, não. Eu quero entender o que você consegue fazer. Eu estou vendo que você não consegue correr, obviamente, você usa um andador, mas o que você consegue fazer de bem mesmo? Eu falei, quer saber que eu faço bem? Eu engatinho muito bem. Ele falou, então tá bom. Então vamos colocar todo mundo para jogar queimada engatinhando. E as pessoas adoravam. Para mim, eu estava no céu, porque era o meu ângulo, era o que eu fazia com muita agilidade. E na dança, eu sempre dançava com par ou com professor. E aí chegou um momento que eu falei para a professora, eu falei, olha, mas agora eu quero dançar no chão. Ela falou, tudo bem. Vamos adaptar uma coreografia em que você dança no chão. Então, eles fizeram toda uma coreografia em que os alunos ficassem ao redor do meu andador, em que aquilo fizesse sentido para a coreografia. E no final a gente tinha um cordão, que era justamente o tema dessa primeira vez, era a amizade. E a gente tinha um cordão com todas as crianças da turma. E tinha um menino que não me conhecia, então ele não sabia me segurar na mão para fazer o cordão. E a minha amiga que estava no cordão de trás, pegou o menino, colocou no lugar dela, segurou minha mão para eu não dar aquela viradinha ali. Então, esse acostumar com a realidade da pessoa com deficiência acaba meio que esquecendo da deficiência. Quantas vezes eu não passei de subir a escada e ter que gritar à minha amiga, volta com o meu andador, que agora eu preciso dele. E elas esqueciam mesmo. Para os meus amigos nunca foi o ponto crucial. E eu vivi, assim, experiências incríveis. Rafa? Olha, Gente, gente, eu eu vou abaixar escutando um vocês minuto, porque eu vou falarem, pegar minha assim, fonte, tá? eu fico pensando, né, tentando resgatar algumas coisas, e eu lembro que esse tipo de comportamento, né, das pessoas se envolverem, e aí eu acho muito legal lá ele trazer a questão da educação física, porque no meu caso foi totalmente diferente, eu acho que foi muito parecido com o que a Bibi já vivenciou, né, e o que eu percebo, assim, né, é muito também de cada profissional, gente, que lida com a educação, né, de se ele vai incluir ou não, se ele vai falar que é café com leite, se ele vai deixar todo mundo que fale nisso, ou se ele vai, de fato, incluir. Na minha época era muito assim, meninos jogam futebol, meninas jogam vôlei, e você fica na sala fazendo trabalho teórico. Não tinha muita opção. Então, eu fico feliz, né, e acho que a gente já tem uma diferença de idade grande, né, Lari? Então, você vê a diferença como as coisas evoluíram, de certa forma. O que eu sinto, assim, da parte de amigos também, Rafa, que eu acho que é legal destacar, é que uma das coisas que eu acho que vem muito da gente, não ser uma pessoa ranzinza, é fazer com que as coisas sejam divertidas. Não para a gente que vive isso aqui todo dia, mas é divertido para os outros, cara. As pessoas se divertem com a gente, as pessoas querem ver você passando pelo rio e te levam junto. As pessoas querem ver você superando os desafios. Então, isso acaba sendo legal, né? Isso faz com que os nossos vínculos se fortaleçam, assim. Não porque eu preciso provar que eu vou conseguir fazer tal atividade, mas que acaba sendo divertido, cara. Eu gosto muito dessa ideia da diversão, e não necessariamente só para a gente, mas para o outro também, que eu vou voltar numa coisa que a Bia trouxe lá no começo, que eu adoro, até como ferramenta, entre aspas. Quando a Bia comentou que a família dela abria portas, e abre portas até hoje, para os amigos irem até a casa dela, eu acho isso muito interessante. Porque pode ser uma quebra de gelo e pode ser um jeitão de pessoas que você começa a ter uma afinidade na sala de aula, vão te conhecer muito mais. E vão conhecer a tua família. E vão entender melhor ainda por que você anda desse jeito, ou por que você usa cadeira, ou por que você usa andador, ou por que você usa muleta, seja lá o que for, né?
E eu gosto dessa dinâmica que a Bia traz, e tem a ver com o que o Rafa acabou de falar, tem a ver com o que a Lari acabou de falar, tem a ver até com o que a Bibi acabou de falar. Por mais que a gente tenha episódios não muito agradáveis, e a gente vai chegar neles, eu acho que quando a gente fortalece o vínculo com 2, 3 bons amigos numa mesma sala, isso faz toda a diferença. E aí, então, como eu vou pegar carona no que o Rafa falou. Quando eu penso no meu processo de inclusão com os meus amigos e as artes que a gente fazia, eu penso nessa palavra também. Era divertido, era arte. Menino, como o Rafa, né? A gente fazia molecada de coisa que moleque gosta de fazer, de ir para o meio do mato, de inventar um jogo nada a ver, ou de ficar jogando videogame. E eu também sempre era igual a Lari, eu também fui incluído nas aulas de educação física do jeito que dava. Isso era uma cultura também do meu colégio. E aí, deixa eu voltar na Bia, começar por ela. Bia, fala um pouco sobre isso, sobre essa diversão da amizade, que, na verdade, é inclusão disfarçada. Então, no meu caso, vocês estavam falando aí de escola, de educação física, dança. No meu caso, eu não era uma pessoa muito incluída. Eu fazia atividades mais separadamente dos outros, mas eu era incentivada a fazer, mas como o Rafa disse, uma coisa mais teórica, na sala. E eu também era uma pessoa, ainda sou, um pouco tímida com relação à minha própria deficiência. Então, acho que foi essencial ter amigos que me fizessem enxergar que minha deficiência não era um problema, porque por grande parte da minha vida, eu me enxergava como um grande problema, uma coisa errada que talvez não fizesse parte da mesma situação que todo mundo. Eu me sentia um pouco, não sei se culpada é uma boa palavra, mas assim, às vezes de ser incentivada a fazer uma atividade junto com as outras pessoas, eu me sentia incomodada, porque eu sabia que eu não era igual aos outros e eu não queria estar ali, porque eu me sentia deslocada, então me trazia incômodo. Mas depois comecei a fazer amigos e vi que eles estavam felizes de estar comigo, eu passei a enxergar que eu não era um incômodo para outras pessoas. As pessoas gostavam de estar comigo e que a minha deficiência não importava para elas. Acho que isso foi essencial, assim, esse ser aceita pelas pessoas. Muito bom. Quem faz eco com o que a Bia trouxe? Dos dois lados. Eu já me senti com ela em alguns momentos. Total, identifiquei super, assim, acho que eu falei, né, de algumas situações que aconteceram em educação física, isso e aquilo, porque eu ando, né, demorei para começar a andar, comecei a andar aos 4 anos de idade, e ando do meu jeito, corro do meu jeito, sabe? Dá para você, olha para mim, quem conhece paralisia cerebral, olha para mim e fala, ela tem paralisia cerebral. Quem não conhece, não tem esse olhar mais clínico, supõe que eu fui atropelada por um carro, que eu tô mancando porque, sei lá, sabe, caiu alguma coisa no meu pé, o sapato tá me incomodando, N razões. Então, como as escolas que eu estudei, sempre particulares daqui de São Paulo, os profissionais de educação física não tinham esse conhecimento de paralisia cerebral, porque sempre foram colégios de classe média alta, que não tinham pessoas com deficiência, nunca vi nenhuma. Ensino fundamental, não tinha nenhuma. E como eles não conheciam, para eles tudo bem eu fazer a mesma atividade e, sabe, eles praticamente, vou usar uma expressão ruim, eles me jogavam na jaula dos leões e falavam assim, ó, se vira. Então, ia ser queimada, a gente não liga se ela não consegue acompanhar a turma, ela vai jogar queimada. E eu tomava bolada. E as provas era uma coisa assim, a gente tinha prova prática de futebol. E eu falava, nossa, eu não consigo correr e chutar a bola ao mesmo tempo, não dá, a bola tem que estar parada. E aí ela adaptava do pé, mas se era vôlei, a prova tinha que ser a mesma, sabe?
umas coisas meio sem noção. Não entendia que paralisia cerebral também afeta os braços, não significa que só porque eu estou mexendo meu braço direitinho e ela não está vendo que eu não... Então, era uma coisa meio distorcida. E aí, nos meus amigos, eu encontrei essas pessoas que olhavam para mim e falavam assim, olha, a gente sabe que você está desconfortável com isso, mas pensa que são só 50 minutos. E aí, 50 minutos acabavam e eu podia desabafar. Sabe? E aí eu falava mal do professor que tinha me colocado naquela situação. E eles me encorajavam a falar com a minha mãe. 50 minutos eu era ridicularizada lá, era submetida à vergonha. E depois eles me tranquilizavam. E eu acho que foi isso, assim. Acho que os meus amigos, principalmente no ensino médio, eles foram meus terapeutas, assim. A gente estava junto 8 horas por dia... Tinha educação física uma vez por semana, aquele horário da semana, eles sabiam que, assim, eles iam acabar escutando eu falar que hoje eu não estava aguentando mais aquela situação depois de 17 anos, sabe? Rafa, acho que você queria complementar, né? Não, eu fico pensando no sofrimento. Eu acho que é uma das coisas que a gente precisa considerar quando a gente fala desse tipo de cenário que as meninas estão trazendo, e que eu e o Rafa já vivenciamos alguns também, a gente considera pouco o sofrimento, né? E existe o sofrimento. Por isso que quando eu penso que tem, como o Rafa falou muito bem, assim, quando você tem 2, 3 amigos ali que te ajudam a suportar isso se torna mais leve. Eu já cheguei em situações de escola que, às vezes, eu percebia, né, pessoas ali tirando sarro, fazendo bullying, e aí outros amigos falavam, você quer que eu bata nele? Você quer que eu faça? Porque eu não conseguiria bater nessa pessoa, né? E era muito comum na escola naquela época ter os grupinhos, né? Então, assim, você quer que eu bata nele? Você quer que eu enche ele de porrada? Então, tinha muito isso, assim, e eu pensava, eu ficava feliz, não pela violência, gente, não estou incitando a violência, mas eu sabia que se eu precisasse de um recurso nesse sentido, eu teria. E eu acho que é aí que a gente começa a ver as coisas, assim, sabe? No quanto as pessoas estão próximas, às vezes a gente não percebe também, porque a gente se fecha. Existe esse outro lado, né? Existe o bullying, existe a ridicularização, existe tudo isso. Só que também, se eu me fecho, eu torno isso mais evidente ainda. Antes de eu passar a palavra para a Lari, tem uma dinâmica muito interessante que está acontecendo, e depois eu quero ouvir um pouco mais a Bia falar sobre isso. Bia, parabéns por estar aqui, por estar vencendo uma timidez e estar falando, é muito bom estar com você conosco. Parece que o Rafa e a Bibi viveram um ambiente escolar, principalmente conectado à educação física, e eu e a Lari vivemos outro, e a gente encontra elementos comuns, assim. Eu achei muito doido que o professor ou a professora do Rafa deixava ele completamente de fora da atividade física. Não vai participar, vai fazer trabalho teórico, e deixava ele isolado. A Bibi trouxe uma referência em que não se importavam com a deficiência dela, jogavam ela lá no meio e não tinham uma mediação. Eu e a Lari, eu acho que a gente conviveu com isso igual a Bibi, só que a grande diferença é que a gente tinha mediadores. A hora que a Lari falou ela falou assim, eu engatinho, e o professor falou, então eu vou botar todo mundo para engatinhar igual você, eu me enxerguei nisso também. Porque nas minhas aulas de educação física, a postura era muito parecida. Eu estava sentado na cadeira. De 2 em 2 anos, o colégio onde eu estudei tinha a Olimpíada. Haviam modalidades de jogos adaptados. E não era adaptado só eu vou jogar sozinho. O basquete em cadeira de rodas era eu na minha cadeira e todo mundo com a bunda colada na cadeira normal. A regra era simples, assim, você não pode tirar a bunda da tua cadeira, você tem que levantar com ela, correr, a hora que você vai parar, você tem que sentar. Essa era a regra. Então, essa mediação é importante, porque o que o Rafa acabou de falar também é fundamental. O sofrimento,
a amizade tem o sofrimento acoplado, porque não é todo mundo que vai gostar de você, não é todo mundo que vai ser teu amigo, não é todo mundo que não vai tirar sarro da tua cara. Isso vai fatalmente acontecer. E eu também tinha amigos e amigas que tinham uma postura parecida com o que o Rafa falou. Ou falavam, quer que eu vá bater nele, ou uma coisa que acontecia quando a gente já estava um pouco mais velho, ninguém achava graça quando tiravam um sarro de mim. Porque já não. Tipo, puto, o Rafa é nosso amigo há anos, assim. Só quem tirava sarro de mim era quem Era era. quem chegava, né, Rafa? Eram os novos que chegavam, porque... Não, mas só quem eu deixava tirar sarro de mim e tiravam mesmo Aham. era quem tinha intimidade comigo. Então, vou voltar, desculpa, eu falei um monte, vou voltar então com a Lari. Lari, faz um eco aí para nós, que eu quero ouvir agora de você como que era. E depois eu volto para a Que Bia. Tá. Acho que para mim, eu tive esse momento de contar com 2, 3 amigos, e esse 2, 3 amigos foi um que acabou mudando o cenário da sala inteira. Eu fiz várias mudanças de colégio ao longo da minha vida, e em uma delas eu tive que mudar para esse colégio porque eu ia fazer 2 cirurgias bem grandes e eu precisava ficar mais perto do trabalho da minha mãe, para que ela pudesse ali, junto com a minha avó, junto com a minha família, apoiar no pós-cirúrgico. Então eu fiquei, basicamente, eu fiz a cirurgia em março, inclusive ontem fez 13 anos, dia 3 de março, eu fiz a cirurgia em março, então eu só fiquei na escola 1 mês, basicamente, para conhecer todos os alunos novos, né, para ter aquele... E até então tudo bem, mas eu pegava a matéria com uma amiga que ia em casa e acabou tendo alguns problemas nessa questão. E a gente, quando eu voltei para o colégio, eu estava afastada de todo mundo. Eu era a pessoa que fazia o trabalho sozinha, eu era a pessoa que estava ali à parte. E esse amigo começou a entender a situação, sentou comigo e falou: o que está acontecendo? Eu tô vendo que você tá sozinha, vamos ver o que vai. E ele mudou todo o cenário das pessoas, ele conversava com os outros, não, vamos interagir com ela. E aquilo acaba mudando drasticamente. A gente criou uma relação que vem até hoje, a gente é muito, muito, muito amigo até hoje. E essa questão, ela existe, mas quando você tem alguém que daria uma porrada em alguém por você, você percebe que você está mais amparado para ser quem você é, para realmente se mostrar ali com todas as vulnerabilidades que você tem mesmo, mas que aquilo não faz tanta diferença assim. E a gente fez muita coisa. Depois que eu ia operada para o colégio, eu ia de cadeira de rodas nos primeiros meses, e ele empinava a minha cadeira, corria nas rampas comigo. Essa parte da diversão aí foi muito fundamental. Nessa época, eu queria muito fazer uma cesta de basquete na minha vida, e eu estava de cadeira. Eu falei, como é que eu vou fazer uma cesta de basquete eu com 1,47, ainda sentada, eu nunca vou alcançar uma cesta. E aí, nesse dia, ele me pegou no colo e falou, Tó, faz a cesta. E aí a gente fez. Então, foi algo assim que a gente vai adaptando e vai entendendo que essa diversão foi fundamental para quebrar o gelo no momento mais difícil. Quando a gente acha a gente achou talvez todo mundo, né? Muito bom. Vou passar para a Bia, que eu queria ouvir ela um pouquinho mais. Aí depois a gente vai ter que virar a página e ir para o outro lado do nosso debate para aproveitar bem o nosso tempo aqui. Bia, algum eco teu? Acho que essa questão de poucos mais valiosos amigos, ela se encaixa muito comigo. Eu tenho uma grande amiga até hoje, que a gente nasceu praticamente no mesmo ano, então crescemos juntas, ela sempre esteve na minha casa, e sempre foi essa amiga que me defendia das outras pessoas, porque eu convivi com bullying uma boa parte da minha vida, principalmente no ensino fundamental. Acho que as pessoas eram realmente um pouco mais agressivas nesse sentido, e ela me defendia sempre, e ela também tentava, assim como a Lari falou, me incluir nos trabalhos,
nas atividades com as outras pessoas e me incentivar mesmo a passar por cima dessas situações, conseguir me relacionar com as pessoas que eu tinha uma certa dificuldade por causa das coisas que eu estudei antes, e ela sempre me incentivou a passar por cima disso. Eu acho que ela foi essencial, assim, nesse processo de autoconhecimento e desenvolvimento meu. Ter ouvido o depoimento da Bia me fez ter uma pergunta agora irresistível para todos nós. Uma coisa que eu sempre comento com pai e mãe é que uma das lições mais importantes que eles podem ensinar para as crianças é a criança precisa criar fibra para conseguir responder aos desafios que ela vai encarar lá na frente, dali uns 8 anos, 10 anos, 15 anos. Quando vocês voltam e olham para a escola, para esses momentos de bullying mesmo que a gente está falando aqui abertamente, que eu também passei por momentos como esses, quando eu estava no colégio, o que esses momentos ensinaram para vocês e quais as lições que vocês carregaram e levam para a vida adulta de vocês até hoje? Vamos ser breve para a gente poder ir para o outro lado, mas eu ainda queria ouvir vocês. Quem quiser começar, pode ir. Rafa, eu acho que os aprendizados que a gente tem, eu não consigo fazer muito essa dicotomia entre a infância e hoje, porque eu acho que é tão diário isso, é tão forte, é tão vivo, que, assim, se fosse uma situação que eu passei e que eu me curei, por exemplo, eu teria uma lição, mas eu continuo com a deficiência, então eu vou ter que lidar com ela. Agora eu já estou começando a me preocupar com a velhice, né? Porque é um outro fator, né? É um outro fator. A gente está chegando nos 40, então a gente fica pensando, poxa, como que vai ser os 40, 50, 60? Então eu acho que o aprendizado é mais assim no sentido de, ufa, passei por isso, já passei. Agora, o que mais que eu vou ter que enfrentar, né? E aí eu acho que fica uma reflexão para as meninas que são mais novas, né? Nesse sentido também, de que aquilo que ficou para trás serve como aprendizado, mas não dá para a gente se basear só pelo passado, porque vai vir muitos desafios, a gente não sabe o que a gente vai ter pela frente, né? Hoje, no ambiente virtual, é muito legal, porque hoje você está numa equiparação de situação, né? Se a gente olhar para você, somente olhando assim com muito detalhe, eu vou ver que você está sentado numa cadeira de roda, Rafa. Senão, não. Né? Então, qual é a tua diferença para uma pessoa que está sentada numa cadeira convencional? Né? A reflexão que a gente tem que fazer hoje no ambiente de trabalho é um pouco sobre isso. Então, eu penso que são fases. São fases, gente. Não tem muito o que comemorar e nem muito o que lamentar. Assim, eu sou muito pé no chão nesse aspecto. Muito bom. Quem mais? Quem faz eco? Eu acho que é exatamente isso que o Ziel disse, são fases. É como se a situação ela fosse permanente e ela pudesse acontecer ou não. Então, não significa que porque eu sofri um bullying, por exemplo, no ensino médio ou no ensino fundamental, que uma situação parecida não vá se repetir, porque, infelizmente, nem todo mundo é acostumado com pessoas com deficiência e piadas, elas podem acontecer, podem surgir situações desconfortáveis, constrangedoras. Mas eu acho que a gente pode aprender a gente pode aprender que é possível passar por elas e reconhecer a nossa própria força, sabe? Que, por exemplo, quando eu era criança, eu não tinha muita coragem de revidar, de responder, não porque eu tinha medo, mas porque, não sei, é como se eu me sentisse inferior, de certa forma, como o Rafael disse, como se eu autorizasse a pessoa a falar daquela maneira comigo. E depois de alguns anos eu fui entendendo que eu não preciso ter vergonha por estar sofrendo um ataque ou estar sofrendo alguma humilhação, porque eu posso levantar minha cabeça e rebater, porque eu sou um ser humano como aquela mesma pessoa, então eu tenho direito de me defender. Muito bom, muito bom. E aí, quem complementa a fala do Rafa e da Bia? Eu aprendi muita coisa, assim, com os episódios de bullying, acho que todo mundo aqui aprendeu. A primeira foi desenvolver casca grossa, né? É a primeira coisa que a gente aprende. Mas
eu também aprendi que, assim, nem todo mundo vai me aceitar, ainda que eu me aceite, e isso tá tudo bem. E nem todo mundo vai gostar de mim, e tá tudo bem, sabe? Eu acho que o que eu mais aprendi em todas as experiências foi que eu me basto, e que a minha opinião sobre mim mesma é a que importa, sabe? Não é o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, e todo o resto não importa. Importa o que eu sinto, o que eu penso, a minha história. E se o outro não sabe da minha história e quer julgar, o problema é dele, né? A minha vida está aqui indo muito bem, obrigada. Então, acho que esses são os maiores aprendizados, assim, que eu acho que são eternos. Acho que as pessoas as confundem. Né, comentar sobre situações passadas de bullying com ficar remoendo. Né? Eu não acho que contar experiências da infância, né, das dores de ter paralisia cerebral e crescer com paralisia cerebral, eu não vejo isso como remoer uma dor. Eu vejo como mostrar, exemplificar como eu cheguei até aqui. Né? Como eu posso estar bem resolvida comigo, com a minha deficiência, e estar falando para outra pessoa. E é isso. Eu acho que nesse ponto de aprendizados com isso, esse episódio que eu citei, ele não durou muito tempo, ele foi algo curto, assim. Mas eu sempre acreditei muito nessa questão que a Bibi colocou da forma como eu me vejo é a que importa. E eu vou um pouquinho mais além de dizer que eu sempre gostei de colocar isso muito como um espelho. Então, eu acho que a forma como eu me via era a forma que refletia nas pessoas para elas me verem. Eu nunca fui uma pessoa que escondeu a deficiência, eu nunca fui uma pessoa que viu isso com olhos difíceis, como se isso fosse um fator limitante na minha vida. Pelo contrário, o meu andador me libertava, minha muleta hoje me liberta, e tudo que eu fiz foi para ter a minha independência total. Então, acho que o que eu mais aprendi foi realmente a ressignificar tudo isso, a entender que nesses momentos eram os que eu mais ia entender o que eu podia realmente fazer e para não passar por eles novamente, ou se passar, que alguns são inevitáveis, para passar de uma outra maneira, com outro olhar e com outro significado para mim, para tocar a vida e ser sempre tranquilo de novo. Eu acho que, assim, para mim, eu nunca vi essa dissociação entre a minha rotina sem a reabilitação e a minha rotina com reabilitação. Eu nasci praticamente reabilitando. Eu tive o diagnóstico de paralisia cerebral com 8 meses. A partir de 1 ano, eu comecei a fazer fisioterapia e eu fiz até os 15, sem parar. Então, para mim, assim, era algo que fazia muito parte da minha realidade e era tão comum para mim que eu não conseguia muito ver essa questão de eu tenho que negociar uma saída. E eu acho que nesse ponto o meu círculo de pessoas sempre foi bastante compreensivo. Até porque chegou um momento, eu lembro de momentos em que eu tinha que faltar à escola para fazer reabilitação, então eu tinha um dia específico da semana que era acordado com a escola, que eu tinha que faltar. Eu lembro que era uma sexta-feira. Eu tinha que faltar às sextas-feiras, porque eu tinha a reabilitação para fazer. Naquele dia eu não tinha como ir para a escola, mas depois eu acabei fazendo a reabilitação sempre no contraturno escolar. Então eu ia para a escola, ia direto para a fisioterapia, ficava até certo momento, e muitas vezes, ou eu saía, quando maior, à noite, assim, até umas 9 horas, 10 horas no máximo, ou nos finais de semana. Nesse ponto que eu digo que eram muito compreensivos, é que a maioria dos meus amigos dependia dos pais para levar, para buscar, porque não tinha essa independência toda para sair sozinho. Então, a gente tinha mais ou menos a mesma regra, assim, de sempre marcar as coisas aos finais de semana, que era o tempo que eu podia também. Então, acabou que existiu esse atozinho mas eu nunca consegui mudar muito, porque para mim era muito natural. Era ir para o colégio, ir para a fisioterapia e ia fazer as coisas que eu tinha que fazer da vida pessoal no fim de semana. Hoje não é muito diferente com o trabalho, né?
Pois é. E você, Bibi, gostei dessa do que a Lari falou. Você também nasceu em reabilitação? Você já nasceu, já estava em Nossa, reabilitação? sim, sim. E eu fiz fisioterapia direto, 2 vezes por semana, sempre 2 vezes por semana até os 15 anos, desde o primeiro ano de vida. Isso, hoje, olhando para trás, assim, eu penso na minha irmã, porque a minha irmã era arrastada para sessão de fisioterapia comigo, coitada. A gente tem 11 meses de diferença só. Então, minha mãe tinha que me levar, só tinha minha mãe para me levar, minha irmã tinha que ir junto. Então, coitada. E para mim foi muito difícil nessa parte da minha infância entender que eu tinha que fazer fisioterapia e o resto das pessoas à minha volta não. Então, para mim foi muito complicado esse momento. Eu falo assim, olha, minha irmã não está fazendo fisioterapia, meus amigos não estão, e eu tenho que fazer sessão de fisioterapia às 6 horas da tarde, de terça e quinta, não quero. Então, eu relutei muito durante uma parte da minha vida com o meu tratamento, principalmente quando eu fiz uma cirurgia, eu fiz alongamento de tendão, né, e eu fiquei 2 meses de gesso. E na escola que eu estudava, uma escola conceituada, muito renomada, que a gente não vai expor aqui, mas a gente podia expor. A gente pode expor que eles não tinham um programa de inclusão total, chama Mater Dei, e eu fiz a cirurgia e eu voltei para a escola depois de uma semana com a cirurgia de alongamento de tendão, na cadeira de rodas, com gesso. Não sei se vocês sabem como funciona a cirurgia de alongamento de tendão, né? O gesso vai do começo da perna até a ponta do dedo, praticamente, 2 meses com aquele negócio. E eu voltei para a escola depois de uma semana. E eu falei, nossa, finalmente eu vou para a escola, não sei o quê. Acontece que eu cheguei na escola e tinha uma excursão. E aí eu falei assim, tá, eu quero ir. Meu pai era professor da escola. Ele estava lá, ele podia assinar o papel. E a direção falou, você não pode ir porque não tem quem carregue. Não comunicaram minha mãe, não comunicaram meu pai. Foi a minha primeira volta, sendo que outras crianças, sabe, puderam pedir autorização em cima da hora. Eu não pude porque eles falaram isso, não ia ter quem carregasse minha cadeira. E aí era meu primeiro dia de volta na escola, depois de uma semana, eu estava super animada. E eu acabei passando o dia dando volta com a coordenadora sozinha. E eu lembro que eu cheguei em casa nesse dia, minha mãe toda animada, e aí, gostou da escola? Porque imagina, eu tava de gesso, uma cadeira de rodas, super desconfortável, depois de uma cirurgia. E minha mãe tava achando que a escola ia ser um momento, e assim, eu ia voltar feliz, empolgada. Eu voltei pra minha mãe e falei assim, mãe, tipo, não foi nada disso. Eles me excluíram do passeio e, obviamente, no dia seguinte, todos os colegas estavam falando do passeio, que eles me impediram de ir, então eu tava lá só ouvindo. Mas o momento da terapia, assim, que eu comecei a levar a sério, e foi o mais intenso, inclusive desenvolvi outros problemas de saúde com isso, foi justamente quando eu entendi que ainda que as pessoas à minha volta não precisassem de fisioterapia, eu precisava, e se eu quisesse ir além, né, do que eu já conseguia fazer, era a fisioterapia que eu tinha que fazer. E aí meu fisioterapeuta, um anjo que caiu na minha vida, que me acompanhou durante a adolescência assim, inteira, ele ficou responsável por coordenar essa reabilitação intensiva mesmo. E aí eu fazia fisioterapia, Rolfing, funcional e Muay Thai. E tudo isso ao longo da semana. Rolfing era uma tarde de sábado, funcional eu tinha todo sábado e domingo de manhã, e Muay Thai eu fazia quase todos os dias da semana. E aí uma hora ficou tão intenso, porque eu também entrei nessa pegada, sabe, do vou fazer, porque é isso que eu quero, vou. E aí aconteceu que eu desenvolvi uma inflamação no músculo, que acharam que era até uma hérnia, de tanto fazer exercício. Eu tive que maneirar umas 2 semanas, porque eu fiz tanto, e essa foi bem puxada, porque era sábado e domingo, 7 da manhã. Eu, no auge dos 14, quase 15 anos, querendo ir pra festinha na sexta-feira, ia pra festinha na sexta-feira, porque eu falei, não vou perder minha festinha de sexta, ia pra festinha na sexta-feira, e no sábado de manhã, às 7 da manhã, eu tava lá acordada pra ir pra natação, ou pra ficar fazendo abdominal, sabe? Então, foi difícil, mas foi um período legal. Acho que quando você entende, acho que o grande ponto para conciliar
escola e tratamento, é quando a criança entende, quando ela mesma, não os pais falando, isso é bom para você, mas quando ela percebe a importância do tratamento para a vida dela, e não porque os pais estão falando que aquilo é importante para ela, sabe? Acho que esse é o principal ponto, assim. Bibi, você trouxe coisas muito legais, que aí agora eu quero ouvir do Rafa, mas antes do Rafa começar a falar, eu acho que ele tem que responder se ele também tem o tendão dele alongado e se ele nasceu em reabilitação já direto. Porque aqui nesse hall, cara, todo mundo já fez cirurgia de tendão. Eu acho que já fiz, já, né? Já, cara, já Todo fiz. mundo sim. Inclusive, a Vivi estava falando de inflamação. Semana passada eu passei por uma situação bem delicada em relação a isso. Nunca tinha tido dor da forma como eu tive, mas, assim, eu entendo que também a gente vai ficando mais velho, as coisas vão, né, mudando. E eu achei interessante, Rafa, a fala da Bibi, porque, assim, sendo bem sincero para você, gente, eu não tive esse mesmo engajamento da parte da minha família e até, assim, até por uma questão mais financeira mesmo, assim, sabe? Não que eles não quisessem, mas eu acho que a questão financeira pesou bastante para que, assim, o que eu fiz foi fisioterapia, hidro, e acho que isso me ajudou bastante, assim, mas hoje eu vejo como maiores possibilidades, né? Eu fiquei olhando ela falar de tanta coisa, eu falei, caramba, se eu tivesse feito um pouquinho disso também, talvez estaria numa situação um pouquinho melhor. A gente não gosta de ficar remoendo sobre isso, mas é interessante pensar o quanto isso ajuda, né? E o quanto isso... Eu lembro que o meu maior questionamento, Rafa, era assim, gente, como que eu tô aqui numa sala de fisioterapia e os meus amigos estão jogando futebol? Eu não conseguia ter essa compreensão dessa importância que a Bibi falou ali dessa consciência. Para mim, era aquilo ali era um castigo, porque como que eu estava ali e os pés estavam jogando bola, né? E eu não. Então, quer dizer que por eu ser diferente, eu tenho que estar aqui sofrendo dor, mas eu não tinha esse entendimento, né? E eu acho que isso é legal, assim, essa clareza é muito importante. Então, que legal essa clareza que ela tem e que isso se propague, assim, né? Porque acho que é importante a gente falar disso, né? A gente está falando aqui de temas bem, bem delicados, né? O Rafa, ele abriu a porta para uma outra temática que eu quero explorar ela um pouco aqui com vocês e a gente já vai caminhando para os nossos finalmente. Mas o Rafa trouxe uma questão que é a situação financeira da família, que é um assunto muito importante, da gente olhar para trás e trazer um pouco aqui essa reflexão, porque todas as famílias brasileiras encaram esse dilema quando tem uma criança com deficiência, como foi o nosso caso. Então, eu também adorei ouvir o depoimento de escolas de vocês. Eu acabei não perguntando quem já passou pelo ensino público ou não, mas o depoimento da Bibi é muito interessante, porque ela mesma comentou que ela estudou numa escola particular, altamente renomada, na capital de São Paulo, né? E tinha falhas inclusivas drásticas, assim, de repente é um ambiente que tem recurso financeiro, mas faltou muita atitude. E aí o Rafa agora traz a questão do pagar ou não pagar pela reabilitação. E eu volto na minha história. Eu nunca tive conforto financeiro. Minha família nunca foi rica. O que acabou acontecendo foi que o tempo todo meu pai e minha mãe escolhiam o que eles iam fazer com o pouco dinheiro que eles tinham. Então, o dinheiro que tinha era direcionado ao máximo para a minha reabilitação, né? Foi o que acabou acontecendo comigo. E aí eu queria fazer essa última rodada, com essa última reflexão. Vamos trazer um pouco essas diferenças. Voltando ali para o começo, né? Quem aqui passou pelo ensino público ou todo mundo aqui passou pelo ensino particular o tempo todo? Como que foi Público. a vivência de vocês? Público, Rafa. O tempo Eu todo. fiz todo o ensino público também, todo inteiro. É. Então a Bia e o Rafa vêm de ensino público.
Lari, você teve os dois lados? Não, eu tive só o particular, Eu também. mas no ensino só o particular. Legal. Eu também, só estudei em colégio particular. Pra gente ver que nem sempre colégio particular é inclusivo, né? Isso. A gente brinca bastante. Um pouco dessa provocação que eu queria trazer para a gente fechar livremente. Como, depois do nosso bate-papo aqui, como que vocês perceberam o exemplo um do outro? Eu também passei por escolas particulares. O que vocês trazem de reflexão em relação a isso? Para a gente encerrar a nossa sala. Sobretudo, eu acho que... desculpa, eu acho que sobretudo é uma questão da sociedade, né? Independente de ser público ou privado, é uma questão da sociedade. Agora, o que me vem à cabeça é que uma escola privada, de fato, ela tem mais recurso, né? Então, quando você fala de acessibilidade, quando você fala até de capacitação daqueles profissionais, eu entendo que deveria ter uma inclinação para que fosse o mais inclusivo possível, né? E a gente veio de um ambiente, né, Rafa? A gente trabalhou juntos aí num ambiente escolar, né? Ambiente de educação, e a gente falava muito sobre isso, né? Do quanto isso estava no DNA da organização, né? De ser uma instituição inclusiva. São todas assim? Não sei. Aí as meninas vão poder dizer para a gente, vocês vão poder dizer para a gente, a Bibi já falou que não, né? Que não necessariamente o fato de ser uma escola privada, né, vai ter 100% de acessibilidade. Então, é uma reflexão importante. Eu acho que complementar? Deve, vai lá. Pode. Se você quiser falar, pode falar, Rafa. Não, pode, vai lá, Lari. Vamos lá. Tá. Eu acho que, assim, na minha experiência, realmente nem tudo é um mar de rosas. Eu falei aqui de experiências positivas, mas é como eu falei antes. Antes de chegar nessa primeira experiência positiva e daí seguir com as outras, eu passei por muitas negativas de escolas particulares, muitas. E assim, na época, minha mãe chegou a procurar, isso aí, vamos dizer, 97, por aí, 96, 97, 98, por aí. Na época, minha mãe chegou a procurar a delegacia de ensino por ver tantas negativas sendo dadas ali para mim. E por nada está sendo feito, porque as negativas, elas vêm de uma forma velada. Elas não vêm no não, você não vai estudar aqui porque você tem uma deficiência. Elas vêm do, a gente não tem mais vaga, ou, desculpa, a gente entendeu a série errada, ou, a gente não tem estrutura para receber a Larissa. E a gente provou por A mais B aqui, por todas as experiências, que muitas vezes não é só a questão da estrutura física, mas a questão atitudinal, ela grita na instituição. É você ter essa disponibilidade de adaptar, de fazer aquilo acontecer, e muitas escolas não tiveram. Então, eu recebi muitas negativas, acho que, sei lá, diria mais de 10 aí, muitas, para poder entender que não é só o físico, e não é só a atitude, é um conjunto que precisa criar esse ecossistema ao redor da gente. E que não está só pela escola particular. Eu também não tive sempre uma situação confortável. Toda a minha reabilitação foi gratuita. E então, eu tinha essa contrapartida da escola particular muito por conta disso. Mas a gente acaba entendendo que não é o ambiente só que constrói, são as pessoas que estão ali fazendo com que ele aconteça. Eu gostaria de complementar. Pode falar. Não, eu concordo com a Lari também. Eu acho que são as pessoas, né, que dão o ar para o ambiente. E de todas as escolas que eu estudei, teve essa que eu já citei o nome, e na hora eu tentei preservar o nome, mas eu não vi por quê, porque eles de fato foram capacitistas, eles me excluíram de um programa da escola, e nessa época mesmo eu estava de gesso. E isso, inclusive, eu fui observar nas outras escolas que eu estudei, que eu estava de gesso, né? E a escola não tinha elevador e não tinha rampa.
Então, o zelador do prédio me levantava da minha cadeira de rodas. Depois que a aula começava, eu tinha que ficar esperando lá embaixo. Quando todo mundo da minha turma já estava lá em cima, ele me pegava, me levava lá para cima, no colo, porque a escola não tinha uma rampa, nenhum elevador. E depois, quando a aula acabava, eu tinha que esperar toda a minha turma descer, eu tinha que esperar ele subir para ele me pegar e me descer de novo. Todos os dias por 2 meses, um colégio de elite de São Paulo. Entendeu? Eles não pensaram nisso. E assim foi como nos 4 colégios que eu estudei. Não tinha rampa, não tinha acessibilidade. E, assim, eu sempre consegui andar. Mas a quantidade de vezes que eu caí por ter escada demais... Porque, você tá andando, os 5 primeiros degraus, você sabe bem. Aí você chega no 6º, você já tá meio cansado. No 7º, você começa a tropeçar. No 8º, você cai, levanta. Finge que não caiu, né? Porque ainda tem essa, você tropeça, cai, mas finge que não caiu, levanta e continua. Então, isso é uma coisa que eu observei muito. E de reabilitação também. Eu fiz os primeiros anos da minha reabilitação no HU, no Hospital Universitário da USP. E assim, eles estudaram, eu achava que era muito qualificado, mas eu era muito pequena, né? E o ambiente parecia meio estranho, porque direto vinham outras pessoas, estudantes de ortopedia, medicina, vinham analisar e anotar sobre a aula. Parecia um pouco desconfortável. E aí, quando eu, né, melhorei na fisioterapia, aquela parte que eu falei, né, que foi o meu salto, que eu passei a me dedicar realmente, foi uma fisioterapia particular em casa. E aí eu acho que o ambiente faz toda a diferença, porque eu estava na minha casa, né, e ele adaptava a minha casa para terapia. E eu falei para ele, na primeira sessão, ele falou assim: o que você gosta e o que você não gosta da fisioterapia? Por que você não gosta de fisioterapia? Aí eu falei, começar por usar branco, por ser esse ambiente mais hospitalar. Então, quando tinha sessão comigo, por exemplo, ele não usava branco, sabe? Ele fazia as brincadeiras que eu gostava, ele incluía minha irmã. Então, acho que tem a ver com o ambiente, e nesse sentido, a fisioterapia particular em casa foi muito boa para mim, muito importante para mim, porque era 1 hora inteira minha. Ele estava me olhando dentro da minha casa, não era aquele consultório que tem outras 5 pessoas numa sala enorme fazendo coisas diferentes, não era assim. E eu senti isso muito importante, porque eu sentia que ele estava se dedicando, ele estava dedicando o tempo dele para mim, então eu tinha que retribuir, eu sentia isso. E acabou isso, e essa fisioterapia acabou com os meus traumas antigos de infância, de ter várias pessoas olhando para mim, aquele cheiro, né, de sessão de fisioterapia, que tem um cheiro, aquelas salas, é impressionante. Então, tudo isso acabou, e para mim é um custo, óbvio, não posso negar, tem gente que não pode arcar com esse custo, mas, na minha opinião, assim, é um custo bem gasto, sabe, bem investido. Surtiu efeito, pelo menos no meu caso. Muito bom. O contraste do depoimento da Bia com o depoimento da Bibi deixa evidente que a grande diferença do processo está, na verdade, nas pessoas que fazem o processo acontecer. Você pode ter ambientes com mais dinheiro, com menos dinheiro, famílias com mais dinheiro ou com menos dinheiro, mas o que realmente importa é essa atenção dos profissionais ou dos professores ou dos amigos com quem a gente convive. E aí, por isso, para fechar essa nossa sala, eu também deixo aqui essa reflexão para todo mundo que está ouvindo esse nosso debate, a importância que a prática centrada na família também tem. Que essa prática de atendimento precisa ser levada muito a sério, e ela precisa estar presente de ponta a ponta no tratamento, na reabilitação e depois, acho que na vida das pessoas como um todo. Extrapolando o conceito para a vida como um todo é algo extremamente importante, que é muito válido, e foi um debate ótimo. A gente teve uma sala boa, falamos sobre muitas coisas, e aí eu queria encorajar o pessoal que está assistindo essa gravação agora a continuar acompanhando o evento, porque a gente vai ter um bate-papo interativo, com a possibilidade de ter a participação dos próprios convidados aqui, inclusive, viu? Então, vocês, no futuro, quando o congresso estiver acontecendo de verdade, acompanhem a sala de vocês mesmo
E aí participem do nosso debate interativo, depois que a gente vai fazer via chat online. Agradeço demais a presença de todo mundo, foi ótimo estar aqui com vocês, todos e todas. Foi uma conversa muito bacana sobre a importância de amizade, de reabilitação da escola, falamos de dinheiro, falamos sobre muitas coisas. Foi excelente, então continuem ligados e ligadas. Muito obrigado de novo pela presença de todos e continuem aproveitando o 2º Congresso Internacional de Paralisia Cerebral promovido pela nossa casa. Obrigado, pessoal. Um abraço para todo mundo. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada Parabéns pelo aí pela convite. caminhada. Um abraço.